Olá, olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elias, sou apresentador do podcast Conectados com Deus e é uma honra estar aqui novamente para juntos conhecermos mais um pouco desse Deus através de mais história de vida, história de superação, e é uma honra tê-los aqui comigo novamente. E como eu tenho criado esse costume, agora eu vou pedir para que ela se apresente a vocês, para vocês dar uma olhada quem é a nossa convidada de honra aqui nesse dia de hoje. Olá, tudo bem a todos vocês que estão nos assistindo hoje? Meu nome é Ana Cláudia Martins, eu sou ali diaconisa da Igreja Assembleia de Deus Missões e sirvo a Deus ali como líder do grupo de adolescentes Shekinah. É isso aí, irmã Ana Cláudia, e eu não poderia começar o nosso podcast, a nossa entrevista de outra forma, a não ser perguntando como começou a sua caminhada com Deus. Como é que a senhora conheceu esse Deus que nós servimos? Hoje eu ainda estava pensando nisso. É complicado falar como começou a minha caminhada cristã, porque quem me levou para a igreja foi minha avó. E eu comecei a servir a Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, onde a minha avó serve a Deus até hoje. E ali eu creio que começou a minha caminhada, uns 6, 7 anos por aí. Mas teve muita coisa aconteceu até eu ter de fato uma experiência com Deus. E no meio dessa caminhada da senhora, o que te fez te aproximar de Deus? Porque assim, eu falo por mim, eu cheguei a conhecer Deus através da minha avó também, só que aconteceu algo na minha vida que me fez aproximar de Deus. O que aconteceu na vida da senhora que te fez querer se aproximar desse Deus que nós servimos? Eu costumo dizer, Elias, que tem gente que conhece Deus como um Deus carrasco, um Deus que te pune se você não fizer o que tem que ser feito. Mas eu conheci um Deus que cuidou muito de mim, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Por muitos anos eu vivi sozinha, basicamente, né? Eu cresci num lar onde meu pai e minha mãe não eram próximos, não eram juntos, né? Então eu cresci num lar onde não tinha pai e a mãe. Um ano eu estava com um tio aqui, o outro ano eu estava com a tia lá, o outro ano eu estava morando com a minha avó. E sempre eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. Deus sempre cuidou de mim em todos os detalhes. E eu fui tendo essa experiência com Deus. E eu pensava assim, existe um Deus que cuida de mim. Embora eu não tenha tido alguém que falasse assim, olha, você vai fazer isso. Eu fazia porque simplesmente eu entendia e eu sentia o amor e o cuidado de Deus por mim. Eu acho que aí começou essa experiência com Deus, sentindo o amor dele por mim. Eu tenho Deus como um Deus amoroso. Deus, ele me ama demais. Eu costumo falar assim que a gente no meio cristão, a gente vive muita experiência extraordinária com Deus. Então eu quero agora que a senhora divide pra gente uma experiência marcante que a senhora teve com Jesus. Uma experiência que marcou, que a senhora traz até hoje. Divide pra gente. Quem me conhece sabe que eu amo muito louvar a Deus. E esse desejo cresceu ainda pequena. Eu pegava uma escova de cabelo, colocava uma toalha na minha cabeça e eu fingia que eu estava cantando. E eu conheci o meu esposo na Universal. E ali na Universal a gente casou. E aí ele me apresentou uma igreja, um ministério, Batista Renovada é o nome, lá em Campo Grande. E quando eu entrei nesse ministério, Elias, que eu olhei aquelas irmãs louvando e tendo a oportunidade assim para adorar a Deus, eu falei, meu Deus, como assim? Existe um lugar onde a gente pode cantar, que a gente pode louvar? E o tempo foi passando, nós casamos, mudamos de bairro e nós fomos para essa igreja.
E eu fui me adaptando a ela. Eu não segui ainda as doutrinas e eu fui me adaptando ali. E um dia o pastor Antônio Carlos, que é o meu pai na fé, ele disse assim para mim, começa a ensaiar. Você vai ter oportunidade para louvar. Nossa, Elias, eu fui para casa assim, foi uma semana assim que eu falava, meu Deus do céu, eu vou ter oportunidade. E quando eu cheguei no culto, o pastor Antônio Carlos disse assim, a irmã Ana Cláudia vai louvar o Senhor. E eu fui e louvei o hino É Madrugada, da Suelen Lima. E quando eu terminei de louvar, eu sei que eu chorava assim. Porque parecia que Deus estava me pegando no colo assim e realizando um grande desejo meu. Só que foi muito além daquilo. Porque eu achava que cantar era só uma apresentaçãozinha. Mas eu senti a presença de Deus naquele momento. Parece que o céu desceu naquele momento assim. E no final do culto, o pastor Antônio Carlos olhou e falou assim, olha, enquanto você louvava, eu vi uma bola de fogo em cima da sua cabeça. E ali eu entendi o que é de fato louvar o Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E é algo que, quando eu abro a boca para louvar, eu sinto a mesma coisa até hoje. Desde o primeiro dia que eu louvei aquele louvor. Então, o louvor foi algo que transformou o seu ministério. Com certeza. Mudou, né? Foi uma virada de chave. Foi. Eu costumo dizer, tipo assim, quando eu comecei a minha caminhada, eu sempre gostei muito do louvor. Todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu só queria saber de louvar. Nunca gostei de falar da palavra. Sou sincero, eu não gostava muito de falar da palavra, morri de vergonha, mas eu sentia aquele desejo de louvar. Nossa, eu tinha oportunidade, eu também gostava de louvar. E aí Deus me deu a oportunidade, cheguei a gravar. Só que assim, hoje eu sou mais voltado para a palavra. Mas o louvor, ele também transformou a minha vida. A minha vida começou a ser transformada através do louvor. E o louvor, ele tem esse poder de transformar a nossa vida quando nós realmente estamos focados, né, naquilo que Deus tem para nós. E, irmã Ana Cláudia, que nem a senhora falou pra gente, assim, durante a sua apresentação, que a senhora está na frente de uma obra, de um ministério ali na nossa igreja. Eu quero que a senhora divide com a gente agora, divide com a gente uma das maiores dificuldades que a pessoa tem de estar ali na frente do ministério. Porque eu sei que não é fácil estar na frente do ministério. Eu já estive na frente do ministério e eu sei que não é fácil estar ali na frente. Mas divide com a gente uma dificuldade que vocês passam ali. Olha, a maior dificuldade que eu vejo, eu falo que 80% dos nossos adolescentes, os pais não frequentam a igreja. Então, eles lutam sozinhos. E então, às vezes a gente fala, olha, vai lá, vamos no culto, chama o pai, chama a mãe. E aí, quando a gente vê que o pai e a mãe não participa, eles começam a desanimar. Hoje, essa é a nossa maior dificuldade. Então, a dificuldade em si não é nem nos adolescentes que se envolvem no ministério, não, mas mais os pais que não incentivam. Sim. E não apoiam. Isso é muito difícil. Eu cheguei a conhecer um jovem que ele era amigo meu e ele ia em casa, e quando a gente conversava, às vezes a gente falava de Deus, ele chorava, porque ele tinha um desejo de estar na igreja, mas a própria família o proibia de estar naquele ambiente. E hoje, tipo assim, mas hoje eu entendo, porque às vezes tem ali os adolescentes que os pais até deixam, mas não tem também aquele incentivo dentro de casa. Isso falta, né? Mas a gente crê que Deus, ele tem cuidado de tudo e vai continuar cuidando. Mas em meio a isso, na sua visão, irmã Ana Cláudia, o que Deus mais tem tentado falar para essa geração de jovens e adolescentes, nos dias de hoje, atuais? Eu creio que seja buscar mesmo a presença dele. É o avivamento. É sentir a presença de Deus de fato. Hoje em dia está muito superficial. Essa geração, ela está acostumada a entrar em um congresso ou em um culto diferente, ele sente a presença de Deus, mas ele não consegue sentir a presença de Deus em um culto de quarta-feira, em um culto de ensino. Eles estão acostumados com o movimento.
Para mim, é isso. Eles estão acostumados com... Se não tiver movimento, parece que Deus não está ali. E não é isso. Eu costumo, antes de eu começar a falar com os adolescentes, eles já é automático. Eles chegam dentro da igreja, dobram os joelhos e eu coloco um louvor ali e eu vou orando. Mesmo que eles não orem, Elias, eu vou orando, eu vou ministrando e Deus vai falando e Deus vai agindo. E daqui um pouco eu vejo que eles estão começando a aprender, a sentir a presença de Deus. E eu falo assim, olha, se você sentir vontade de chorar, chora. Se você está arrepiado, deixa o mover de Deus agir na sua vida. Se o coração está batendo mais forte, não se preocupe, é assim mesmo, é a presença de Deus. E um adolescente disse assim para mim, é assim mesmo, tia? É algo assim que a gente não consegue controlar? Essa é a presença de Deus? Eu falei, isso é a presença de Deus. Isso acontece nos ensaios. Por quê? Eu quero que isso comece a acontecer nos ensaios, para quando chegar no culto deles, eles estarem ali transbordando. Eu quero que isso seja natural. Hoje em dia não é mais natural. Se você não tiver com um pregador de fora ali, falando coisas, né, bonitas, parece que eles não vão sentir a presença de Deus. Eles não sentem mais a presença de Deus com coisas simples. Eu acho que o que tem faltado muito também, na minha visão, é isso aí. E principalmente nessa questão do avivamento, né? Eu falo em si pelos jovens. Eu me considero um cara meio jovem ainda, né? E aí eu vejo muito isso, né? Essa falta de buscar e muitas vezes a espera de um evento para querer algo mais de Deus. Só que eu tenho aprendido algo, que o avivamento em si não é aquele momento que a gente passa ali, que vamos dizer assim, que tá pulando, que tá falando em mistério. Para mim, irmã Ana Cláudia, eu não sei se a senhora vai concordar comigo, mas para mim o avivamento é aquele irmão que tá de pé todos os dias. Vem um vento ou vem outro, o irmão tá de pé. A gente tem na Bíblia um exemplo, Moisés. Quando Moisés ele tá de frente à sarça, ele fala assim, eu vou virar para lá e vou ver por que ela não se queima, ela não se acaba. Então o que chama a atenção de Moisés não é o fogo, mas é porque a sarça está em chama, mas ela não se acaba, ela continuava intacta ali. Então é isso, é a resistência. E o que tem faltado hoje, né, para essa geração, justamente buscar isso. É a resistência em Deus, é a resistência no Senhor Jesus e no Espírito Santo. E hoje, eu vejo assim, um pouco que eu converso um pouco com alguns jovens, não só do nosso ministério, de outro, os jovens hoje eles têm muito medo de se envolver muito com o Espírito Santo. Irmã, não sei, mas você quer ver uma dor no meu coração? É quando eu pergunto para um jovem se ele tem buscado o batismo no Espírito Santo, ele fala que tem medo. Eu não sei se a irmã já passou por isso, eu não sei se passa por isso com adolescente, num ponto eu entendo, mas é difícil, porque assim, o Espírito Santo foi que Jesus mandou, essa busca. É Ele que nos dá a força para prosseguir nos nossos dias. O que somos de nós sem o Espírito Santo, sem a graça? Jesus, quando estava conversando com os seus discípulos, na última conversa, ele fala assim, eu vou para o Pai, mas é necessário que vocês vão até Jerusalém e fiquem buscando o Espírito Santo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E tem faltado isso, na minha visão, essa busca incessante por querer mais do Espírito Santo. Mas assim, eu ainda louvo a Deus que a gente vê que tem uns remanescentes. Sim. A gente vê o filho da senhora que está aqui, não só ele, assim, eu admiro também o Jonas, da Leo Lopes ali, tem uns adolescentes que vão ali, eles falam da palavra, eles querem, eles buscam, isso é gostoso de ouvir, é algo tipo assim que tem se perdido, irmã Ana Cláudia. Eu não sei se a senhora tem reparado, mas tipo assim, são poucos os jovens que falam do amor de Deus hoje em dia. São poucos mesmo. Mas, irmã Ana Cláudia, na sua caminhada que a senhora tem com Deus, divide pra gente um momento difícil que a senhora passou nessa caminhada. Teve vários momentos difíceis. Mas o momento mais difícil da minha caminhada, você fala no ministério, família? Um dos dois, um momento difícil. Ministério, um momento difícil no ministério da irmã. No ministério? Olha, Elias, eu sou mãe de 3 filhos, né? Daniel, Samuel e Gabriel. Esposa do Givanildo. Um beijo, meu bem, pra você. Tudo o que eu sei fazer na igreja, eu aprendi com meu esposo.
Ele já foi líder de jovens, ele já cuidou de setor de missões, evangelismo, ele já fez bastante coisa. Monte, eu aprendi a ir para Monte com ele, vendo ele falar das experiências que ele teve com Deus, porque ele já tinha sido do Ministério Pentecostal, e ele foi para a Universal, eu falo que foi para me conhecer, e aí a gente se casou. E até hoje, assim, eu enfrento estar ali sem ver ele, sem ter ele do meu lado. Ele fala assim, o que eu preciso dele, ele me apoia. Às vezes eu falo assim, meu bem, olha, a gente tá fazendo um negócio para os adolescentes e tá faltando isso. Ele fala assim, então peraí, toma. Nós fizemos uma noite do lanche lá na igreja para os adolescentes e ele tava lá, fazendo o lanche para os adolescentes. Só que eu queria ver mais dele, eu queria ver ele ali de novo. E essa é a minha maior dificuldade hoje. É não ter ele ali do meu lado. Como eu tinha. Ele me apoia, ele apoia os meninos, os meus filhos. Quando precisa ali chamar atenção, é o pai que chama atenção, é o pai que fala da palavra com mais firmeza. Mas eu queria ele ali. É difícil. Porque, tipo assim, eu passo por isso com algumas pessoas da minha família também. Pessoas que eu já vi que têm dons muito bonitos, estão afastados. Pessoas que trabalhavam na obra, porque tem faltado isso. Tem faltado as pessoas que colocam a carga debaixo do ombro e falam, não, peraí, vamos lá. Vamos fazer isso. Eu falo assim, Elias, que o meu esposo, ele é líder. Aonde Deus coloca ele, ele é líder. Ele dirigia nosso grupo de missões da igreja. E nós tínhamos 12 congregações. Tinha a sede em Campo Grande e tínhamos 12 congregações em cidades vizinhas. Aqui da Uana, Corumbá, Nova Esperança. E aí ele montou a equipe para visitar essas igrejas. Então, quando a gente ia visitar, a gente levava, se o casal tinha criança, a gente levava fralda, roupa, cesta básica, a gente levava a equipe de louvor, a gente levava o pregador e a gente levava os membros. Chegava lá de manhã em Corumbá, foi assim, foi um dia muito bonito. A gente chegou lá de manhã, a gente partiu, fomos evangelizar, fizemos o culto, abastecemos os missionários ali, a família que estava ali, demos aquele apoio espiritual, material também que precisa. E ali a equipe foi crescendo. Porque ele arrasta as pessoas. Aonde meu esposo vai, ele arrasta. E eu acho que é isso que ele tem medo, né? Porque ele fala assim, eu não quero me envolver, então ele prefere ficar escondidinho, né? E ali chegou um certo dia que aí o pastor falou assim, olha, não dá mais certo não, porque toda vez que vocês vão viajar, mais da metade da igreja quer seguir vocês, mais da metade da igreja quer ir junto, então vamos parar. Quando a gente viajava, ia 10, 12 carros para essa linda obra e foi cortada. Falta um pouco de sabedoria, porque assim, as palavras machucam, né? Exatamente. E matam o ministério. Matam. Eu falo assim, porque hoje, graças a Deus, eu tô de volta, mas eu fui uma pessoa que já me afastei por palavras lançadas. E principalmente quando vem de pessoas que são líderes de frente de obra. E aí é muito difícil. E meio a isso, o que eu quero saber da irmã é como a gente pode lidar com as decepções que têm acontecido dentro da igreja, no nosso ministério. Como lidar com as decepções que acontecem dentro da igreja? Olha, Elias, esse ano Deus... Eu achei até que eu servia ao Senhor assim bem, mas no começo desse ano eu vi que não.
todo dia a gente precisa mudar em alguma coisa. E aí a gente vai deixando as coisas afetarem a nossa vida. É alguém que vem ali falando mal do irmão aqui, outro falando mal aqui, e você vai colocando isso dentro do seu coração, você vai alimentando, e aí você vai desanimando, tua fé vai minando, e aí daqui um pouco você olha para dentro do ministério, você olha para dentro da igreja, e ninguém mais serve. Todo mundo tá errado e só você que tá fazendo certo. Eu cheguei a um momento em que eu falei assim, nossa, mas será que tá todo mundo errado e só eu certo aqui dentro desse ministério? Falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu olhar. E eu mudei o meu olhar, o meu jeito de ver as coisas. O meu jeito de ver os meus irmãos. Se eu não puder ajudar ele, atrapalhar eu não vou. Não vou dizer que a gente não vai se decepcionar. A gente se decepciona toda semana, todo mês. Acontece uma coisinha ali, outra coisinha ali. Nós somos humanos, todo mundo erra, todo mundo falha. Sim. Mas o nosso alvo é quem? O nosso alvo é Jesus. Eu vi a entrevista do nosso irmão Osiel e ele disse algo que me tocou demais. Ele disse assim, o mundo te machuca todo dia. E você não sai dele. Irmão David. Irmão David. Por que você vai sair da igreja? Por causa do irmão, por causa de uma picuinha? Então é atravessar isso. Eu trago para perto pessoas que me motivam. Esse ano eu tô fazendo isso. Eu trago para perto irmãos, irmãs que me motivam, que me levam, que me levanta. Agora, aquele que só quer me colocar ali para baixo ou que vem com picuinha, diz que, irmão, fica aí no teu canto e eu vou ficar aqui no meu. Vamos servir Jesus. Cada um na sua, né? Cada um na sua. É porque é isso. A gente tem que entender que a intenção é somar, é fazer a obra crescer e não a obra diminuir. E é triste quando isso acontece. Eu já tive experiências na igreja certa vez que por conta de converseiro, justamente isso, né? Picuinha acabar com toda uma comunhão que estava acontecendo ali. Através de acabar com um projeto social que estava acontecendo naquele momento. Então isso é muito desagradável. É isso, irmã Cláudia, aproveitando que a irmã falou muito do louvor, bora adorar? Bora! É madrugada e outra vez você perdeu o sono e na da estrada desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais, no teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. E eu que te escolhi, e nunca vou te abandonar, e nas
nas minhas mãos você vai descansar. Escute o que ele diz pra você, ó. E nos meus braços nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. Sabe por quê? As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai descansar. Descanse no Senhor. Irmã Ana Cláudia, eu quero que a senhora agora divide aqui pra gente, né? Se existe algo que a senhora perdeu e a senhora entendeu que tinha propósito de Deus naquela perca. Existe algo, às vezes pode acontecer de não existir, eu entendo. Mas existe algo que a irmã perdeu e depois a irmã entendeu que tinha o dedo de Deus ali, que era necessário isso acontecer? Olha, Elias, eu não me recordo o ano, mas eu sofri um acidente de carro, eu e a minha família, aonde o Gabriel tinha 8 meses. E era um carro que eu queria tanto. Um carro novinho, zerado. E eu perdi esse carro nesse acidente. O carro deu perda total, não teve recuperação. Estávamos ali eu, meu esposo, meus 3 filhos. E o Gabriel, ele precisou ser internado por 12 dias. E quando nós chegamos no hospital, o médico falou assim, olha, se ele não se recuperar em 3 dias, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Porque machucou o rim dele. Ele estava urinando sangue. E eu naqueles 12 dias assim no hospital e todos orando por nós. E eu falei assim, Senhor, eu não quero saber de carro. Para mim não importa o carro, não importa nada, mas para mim importa a vida do meu filho. E se o Senhor tem algum propósito nisso, Senhor, me mostra. Me mostra que propósito é esse. Em nenhum momento eu me voltei contra Deus, jamais. Mas eu entendi aquilo como um grande milagre de Deus na minha vida. Uma experiência com Deus que eu nunca vou esquecer. De eu dobrar os meus joelhos numa madrugada e olhar numa bolsa de urina e ver aquela urina do Gabriel ali vermelha. E eu orar, dobrar os meus joelhos de madrugada e falar, Senhor, faça o teu milagre, Senhor, faça o milagre, eu creio. Porque é muito fácil, irmão Elias, a gente orar por alguém. A gente orar por um milagre de outra pessoa. Senhor, cura aquela criança, Senhor, faça. Mas e quando é você que está vivenciando aquilo? Quando é para você orar e colocar tudo aquilo que você escutou, que você aprendeu, que você profetizou na vida de outras pessoas em prática.
E eu dobrei o meu joelho naquela madrugada ali. Eu tava anestesiada já de tanto chorar, de tanto falar, de tanto pedir. E eu fiquei a madrugada inteira assim, eu orava, falava, Senhor, muda essa urina, muda a cor, faça um milagre, que ele não precise de cirurgia, que ele não precise de nada. Quando foi no outro dia, o médico entrou. Quando eu olhei na bolsa, eu acho que eu peguei no sono, a enfermeira entrou lá dentro e trocou a bolsa. E quando eu olhei, Elias, a urina do meu filho estava clareando. E Deus falou assim, eu escuto orações. Parece que Deus me disse assim, eu te escuto, eu te atendo. É só você pedir. É só pedir, é só clamar que eu tô aqui. E com 12 dias, com a glória de Deus, o Gabriel teve alta. O Gabriel, ele é uma criança muito espoleta. Mas eu dou graças a Deus todos os dias, porque Deus fez um milagre na vida dele, na nossa vida. Devolveu a vida. Nossa, foi assim. E o Samuel também, Daniel, viveu uma experiência, eles lembram disso. Meu esposo também, e sabe que foi Deus nos guardando. Porque o carro, ele tombou. As 4 rodas quebrou, o carro ficou horrível. E nós, para a glória de Deus, estamos todos aqui. O milagre, ele não se explica, ele se vive. Porque é Só que tem pessoas que não estão preparadas para viver o milagre. Que na hora da dificuldade ali, ele não consegue enxergar o mover de Deus. Ele vira as costas, muitas vezes. Ele não consegue entender. Porque é muito fácil hoje eu chegar aqui para você e falar sobre isso. Hoje é fácil. Mas vivenciar aquilo com essa fé é muito difícil, Elisa. É muito difícil. Milagre é só para quem quer vivenciar. É interessante a forma que a irmã falou, porque a gente tem exemplos bíblicos e o Paulo é isso. Que ele pega e fala que ele tem um espinho na carne. Ele pede, mas Jesus fala, não, você vai permanecer com esse espinho. Né? Então é realmente isso. Nem todo mundo está preparado para viver. E muitas das vezes a gente não vive o que pedimos para Deus porque Deus não nos enxerga preparado para isso. Às vezes, posso dar exemplo, às vezes a pessoa ora muito para ter uma boa vida financeira, mas às vezes Deus não permite porque a pessoa não vai saber lidar com aquela vida financeira. Sim. Então a pessoa tem que estar preparada para viver propósitos. A pessoa tem que estar preparada. E como é que a gente se prepara, irmã Ana Cláudia, para viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida? É buscando a Ele a cada dia. E tendo a certeza absoluta que não importa o momento que você vai estar, Deus vai estar ali com você. Eu cheguei já a me distanciar da presença de Deus, Elisa. E eu digo que foi o pior momento da minha vida. Só que eu me distanciei de Deus dentro da igreja. Nem sempre estar dentro da igreja está perto de Deus. Não. Parando de orar, parei de buscar. Parei de sentir a presença de Deus. Mas estava ali dentro. E aí eu me afundei. Eu cheguei ao fundo do poço. E aí eu pedi o conselho dos meus pais na fé missionariana, pastor Antônio Carlos. E ela disse assim para mim, aonde que você tá hoje? Eu falei, eu tô no fundo do poço. Eu tô no fundo do poço. Ela falou assim, pois bem, a única opção que você tem hoje é olhar para cima e voltar para lá. Você não tem outra opção. E aquilo marcou no meu coração.
é olhar para cima e voltar para lá. Uau. Quantas pessoas hoje, Elias, não estão no fundo do poço, sem saída? Não olham pra cima. É tão fácil. E quando eu olhei para cima, eu consigo... Parece que eu vi assim a mão de Deus ali, falando: vem, minha filha, eu te perdoo, eu te levanto de novo, eu faço de novo, eu tô aqui. Porque quando a gente se afasta de Deus, quando a gente erra, quando a gente se frustra, quando a gente peca mesmo, a gente pensa assim: olha, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, eu não sou mais importante, eu sou um lixo. Deus não me quer mais. Mas não é assim. Deus ainda continua te esperando ali, em cima daquele poço, com as mãos estendidas, para te levantar novamente. Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Quando ele fala isso, ele está querendo dizer isso, é olhar para o alto, olhar para cima. Irmã Ana Cláudia, que conselho a senhora daria para quem está passando por esse momento difícil? Que se vê no fundo do poço, que não está enxergando uma saída, que não está enxergando uma solução. Dê um conselho para uma pessoa que está passando por isso nesse momento. Ora, olha para o alto. A minha única opção naquele dia foi levantar os meus olhos e voltar para cima. Se você ficar aí no fundo do poço onde você está, sem tomar uma decisão, você vai ficar aí. Jesus ainda te ama. Jesus ainda te espera de braços abertos. Tá sem força? Somente olhe para o alto. A mão dele já tá lá, estendida, para te puxar. É igual aquela passagem daquele paralítico na porta do templo. Pedro, Tiago e João. Pedro mesmo está passando o tempo. Eu não me recordo bem agora a passagem, mas ele fala assim: você quer andar? Ele fala: eu quero andar. Então levanta e anda. Mas aí ele não levanta, Elias. Tem que estender a mão para ele levantar. Ou seja, o milagre já está feito. É só a pessoa se levantar e se posicionar. Mas muitas vezes a gente quer ficar ali igual um paralítico, esperando que Deus faça tudo por nós, e não é assim. Se levanta, toma uma posição. Jesus está te esperando. É só se levantar. Deixa que Deus faz o processo. Eis que estou à porta e bato. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. O que vão falar de mim se eu me levantar? Então é mais fácil eu ficar aqui sentadinho na porta do templo, recebendo esmola, do que me posicionar. Irmã Ana Cláudia, o que a senhora acha? O que seria da senhora se não tivesse encontrado Deus? Se não tivesse encontrado Jesus? Como a senhora acha que seria a sua vida hoje, se não tivesse encontrado esse Deus que nós servimos? É algo que eu penso todos os dias nisso. De um histórico que eu vim, Elias, eu acho que eu nem estaria viva hoje. Porque a única coisa que eu penso é que Jesus me amou
desde o ventre da minha mãe. Me amou, me cuidou, até os dias de hoje. Eu acho que eu não estaria aqui. Eu não teria meus filhos, não teria casado. Não teria acontecido nada de bom na minha vida sem o Jesus, sem esse Deus maravilhoso que eu sirvo. Deus, Ele é um Deus de maravilha. Também sou um milagre de Jesus. E eu acho que eu também, se Jesus não tivesse me encontrado, eu não estaria aqui hoje. Porque eu sou o cara que Deus fechou a sepultura. Eu sou o cara que Deus não deixou a bala da arma sair. Sou esse cara que Deus cuidou, que Deus tem cuidado. E é muito bom ouvir a história da senhora, porque são mais exemplos de superação que Deus tem dado para os seus servos. Deus ainda é Deus de livramento. Deus ainda é Deus do milagre. Deus ainda é Deus de maravilha. Eu quero aproveitar isso para falar para você. Não é sobre o momento que você está passando. Não é sobre o que está acontecendo à sua volta, mas é sobre você entender que tem um Deus que cuida, que tem um Deus que zela, que tem um Deus que transforma a vida, que tem um Deus que muda a história. E eu profetizo que hoje Deus está indo mudar a sua história onde você estiver. Eu profetizo que Deus ele vai virar o seu cativeiro, porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E eu preciso deixar essa palavra para vocês. Não tem impossível para o nosso Deus. Vocês estão aqui hoje escutando a história da nossa irmã Ana Cláudia e vocês estão vendo esse Deus do impossível. E eu profetizo que o Deus do impossível, ele está te visitando hoje na sua casa, no seu lar, e ele está mudando a sua história para honra e glória do Deus vivo. Irmã Ana Cláudia, estamos caminhando para o fim do programa, mas tem duas perguntas que eu não tiro do roteiro, que eu faço para todos. Eu quero lhe fazer essas duas últimas perguntas. A primeira pergunta, irmã Ana Cláudia: se hoje a senhora tivesse 5 minutos com Jesus face a face, como a senhora está aqui sentada comigo nessa mesa conversando, se a senhora tivesse 5 minutos com Jesus face a face, o que a senhora faria? O que a senhora diria? O que aconteceria nesses 5 minutos? Como a senhora se expressaria a Jesus nesses 5 minutos? Primeiro eu ia agradecer a Ele. Por tudo. Por tudo, Ele. Por Ele nunca ter desistido de mim. Por Ele nunca ter me abandonado. Por Ele ter sempre olhado para mim com esse olhar de amor, com esse olhar de carinho, de compaixão. E eu falaria para Ele assim: Jesus, salva a minha família inteira. Salva a minha família inteira, Jesus. Seria isso. Irmã Ana Cláudia, a senhora teve esses 5 minutos com Jesus. Pediu para Ele salvar a sua casa, pediu para Ele salvar a sua família. E aí Jesus olha para a irmã Ana Cláudia e fala assim: minha filha, hoje às meia-noite eu venho te buscar. Então hoje é seu último dia na terra. Claro que a gente não sabe quando Jesus vai vir, né? Será como um ladrão, né? A Bíblia fala que nem ele mesmo sabe, só Deus sabe. E a senhora teve esses 5 minutos com Jesus. Aí ele olha para a senhora e fala assim: minha filha, minha serva, hoje às meia-noite eu venho te buscar. Então a senhora tem o seu último dia na terra. É seu último dia. Porque a senhora sabe que às meia-noite Jesus vem te buscar. Como seria o seu último dia na terra, irmã Ana Cláudia? O que a senhora faria nesse seu último dia na terra? Ficaria com a minha família. Fazendo o que eu mais amo fazer, que é louvar. E tentaria implantar no coração dos meus filhos
eu estaria esperando por eles lá. Porque eu acho que a pior coisa seria para uma mãe não ver os seus filhos lá. É algo que me amedrontaria. Eu olharia bem firme nos olhos dos três e falaria essa frase, Elias: eu espero vocês lá. Eu espero vocês lá. Não importa o que aconteça, meus filhos, eu espero vocês lá. Filhos é tudo para nós. E eu sou agraciada por Deus pelos filhos que eu tenho. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida do Samuel, do Daniel e do Gabriel. E pela vida do meu esposo também. É algo que eu queria ter a certeza, Elias. Eu acho que todo pai, toda mãe crente Essa certeza. queria ter essa certeza de ver eles lá também. Ana Cláudia, nós somos agraciados por existir esse Deus que cuida de nós. Sim. Estamos caminhando do nosso programa, mas antes eu quero fazer 2 quadros aqui com a irmã. O primeiro que a gente faz, que eu gosto muito também, é o nosso bate e volta, onde eu vou fazer uma pergunta e a irmã me responde com uma resposta só. Tudo bem? Tudo Vamos bem. lá então? Bora. Bora pro bate e volta do Conectados com Deus. Deus é. Tudo. Jesus é. Amor. O Espírito Santo é. Meu melhor amigo. A Bíblia é. Minha direção. Fé é. Algo que não se vê, mas Graça. eu espero. Graça é. Favor imerecível. Milagre é. Extraordinário. Um louvor. É madrugada, de Suelen Lima. Um pregador. Um pregador? Pregador pode ser qualquer um. Não precisa ser necessariamente um conhecido. Mas um pregador que a irmã gosta. Pastor Antônio Carlos. Um versículo. Está em Lucas, não me lembro. Que quando o filho pródigo, o irmão do filho pródigo pergunta para Jesus assim: Senhor, pai, mas por que o senhor está dando uma festa para ele? E o pai responde para ele assim: tudo que é meu também é seu. Eu gosto muito dessa palavra. Eu não lembro muito o versículo, mas tudo que é meu é seu. Um ministério. Louvor. Um personagem bíblico. Esther. Estar conectado com Deus é? Sensacional. É isso aí, irmão. Agora a gente vai para o nosso último quadro e vamos estrear ele aqui, bem dizer agora. E agora então a gente vai para o nosso do céu para a mesa. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. É isso aí, meus amados irmãos. Irmã, esse quadro ele é simples, tem uma tacinha ali do lado da irmã, ali tem uns versículos. A irmã vai tirar um versículo, ela vai ler e o que ela entender, ela vai trazer para nós uma explicação sobre esse versículo. Essa tacinha que tá aí do seu lado aí. A palavra está em Provérbios,
capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu creio que é colocar nas mãos de Deus os nossos projetos. E Ele vai fazer. É isso que eu entendo. Irmã Ana Cláudia, muito obrigado por esse período que a irmã teve aqui com a gente, por ter compartilhado um pouco da sua história. Foi muito emocionante para mim. É muito bom ouvir histórias de pessoas que passaram por momentos difíceis. Conhecer um pouco mais a irmã Ana Cláudia, que às vezes ali na correria da igreja a gente não conhece muito. Mas é muito bom. Muito obrigado mesmo. Que a senhora continue firme. O que eu posso falar para a senhora é que a senhora e a sua família estão na oração minha e da minha casa. Amém. Que Deus continue te abençoando. Saiba que a senhora é um espelho, que tem pessoas que se espelham na senhora. Meu Deus. Eu falo isso porque eu já escutei isso. Tem pessoas que se espelham na senhora. Então que a senhora continue firme. Que todos os planos do maligno que tenham sequer se levantado contra a senhora, que caiam por terra todos. Amém. E este ano de 2026 que ainda não cessam, que seja um ano de prosperidade, um ano de maravilha para creio. você e a sua casa. Eu desejo que a senhora viva ainda o maior milagre de Deus sobre a sua família. Muito obrigado por estar aqui. E agora eu deixo esse tempo para a senhora poder dizer aí, fazer um agradecimento, quiser mandar um abraço para alguém que vai estar assistindo esse programa, a senhora fique à vontade. É com a senhora agora. Eu quero mandar um abraço para minha família, para meus filhos, para o meu esposo. Dizer que eu te amo e que você mora no meu coração e você faz parte do meu ministério. Quero mandar um abraço também para toda a minha equipe ali do EMEI que trabalha comigo, que eu sei que eles vão assistir. E também para todos os meus adolescentes, né? Adolescente Shekinah. Eu amo vocês, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Minha irmã Ana Cláudia, eu quero aqui dar esse brinde para a irmã, um brinde que a gente preparou com muito carinho, é simples, um brinde que a gente agora vai dar para os nossos convidados. Aqui tem um marcador de Bíblia personalizado. Eita! E tem uma caneta também personalizada do Conectados com Deus, é para marcar essa participação. Ai, que eu legal! Espero que seja a primeira de muitas. Em breve a gente vai ter os filhos dela aqui representando a nossa mocidade, já tá marcado com ele. Um já veio aqui até para assistir, para falar assim, não, eu vou lá ver como é que é, para mim não entrar numa bucha, né? Uma fria. Mas assim, Deus abençoe muito a senhora mais uma vez, tá? E você que tá aí assistindo, fique conectado com quem, irmã Ana Cláudia? Com Deus! Conecte-se com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos.